Olá, pessoal. Queria desejar boas-vindas a vocês novamente para mais um programa, O que Não Dizemos. Queria pedir que, se você está por aqui, já nos conhece, por favor, continue aí seguindo as nossas redes sociais, continue participando, interagindo com todo o nosso conteúdo. E se você não nos conhece, começa a seguir, começa a acompanhar, porque nós temos muita coisa para falar. Aquilo que nós não dizemos também nos define. E hoje eu estou muito feliz. Nós temos aí convidados muito especiais que vão se apresentar, vão conversar com vocês, mas eu preciso antes, né, dizer o motivo deles estarem aqui e não só isso, né? De antemão também vou conhecer um pouco do projeto que eles fazem ali na Zona Sul, mas já admirando esse trabalho, já contemplando aí de forma muito especial esse projeto que se chama Pequeninos do Monte. É um projeto voltado aí para as crianças, voltado para o esporte. E eles vão falar um pouquinho melhor a respeito disso, vão se apresentar, mas eu queria que, de forma especial, eles soubessem o quanto nós estamos felizes em recebê-los aqui no nosso programa. E eles vão falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou aqui com o Cristiano, o Rubão, né? E tô com o Valtair, o Taia, né? É É isso, né? isso. E aí É. eles vão explicar um pouquinho mais, até porque eu fiquei um pouco curioso a respeito aí desses nomes, dos apelidos, né? Como que sai de Cristiano para Rubão. Aham. E aí, mas aí eles, no momento ali da apresentação, vão conversar com vocês e vão explicar aí sobre tudo isso. Mas o foco principal mesmo é nós conhecermos um pouco do projeto, conhecermos aí o trabalho que eles fazem com essas crianças e entender toda essa motivação por trás do trabalho excelente e apresentado ali por eles. E eu só preciso também comentar com vocês, se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora, que o projeto Pequeninos do Monte é um projeto onde recentemente ali teve uma projeção por conta do Luigi, o jogador do Palmeiras, que teve ali uma situação difícil, enfrentou uma situação difícil, mas não deixou de expressar ali as emoções e os sentimentos. E como a nossa proposta é de justamente falar sobre comunicação, falar sobre todo esse sentimento, nada mais do que justo de trazer quem ali na base entende um pouquinho dessa formação dessas crianças, desses jogadores. Então, por isso que vai ser muito interessante. Falei demais, mas eu vou passar a palavra para eles, para o Cristiano, para o Taia, para o Rubão, né, na verdade, Isso para aí. que eles se apresentem, para que eles conversem aí com a gente um pouquinho sobre quem são, né, da onde vêm, por que escolheram trabalhar aí nesse projeto e posteriormente a gente fala um pouquinho mais aí do projeto. Vamos conhecer vocês então? Quem quer começar? Nosso fundador, Taia, pode dar uma palavra aí, depois eu dou continuidade. Fundador, vamos lá. Vamos Se lá. apresenta pra gente então, Bom, eu Taia. sou o Taia, tá, pessoal? Sou o idealizador do projeto Pequeninos do Monte. Pequeninos do Monte é um projeto voltado a crianças da comunidade, né? E, e a gente começou em janeiro de 2012. Já são 13 anos, né? Parece que foi ontem. E eu comecei, assim, com a ideia de realmente ajudar as crianças do bairro que eu cresci, né? Eu cresci lá no Jardim Monte Azul e, e lá jogava já o futsal com meus 7 anos de idade. Fui crescendo, fui jogando em times de várzea, futsal. E quando eu saí do bairro, eu tinha até isso em mente. Eu falei, um dia eu quero dar uma continuidade aí de um trabalho que até o meu professor lá de trás, que começou que eu estava com 7 anos, que era o time do acadêmico lá do Jardim Monte Azul, e eu tinha isso na cabeça, em mente, né? Aham. Em fazer um trabalho com as crianças, mas também já pensando também na dificuldade que tem de uma criança crescer numa comunidade sem ir para o lado ruim, né? Uhum. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Se não tiver, assim, projetos, os pais, é difícil a criança não entrar pro mundo errado, né? Exato. Então, foi nesse intuito que eu comecei com o projeto. Começamos ali com as 20 crianças, né? E aí foi crescendo e eu sozinho. Você tem uma ideia, na 20 época, crianças. 20 crianças. Aí foi crescendo, daqui a pouco tinha 40, sozinho. E eu levava um lanchinho, era só dia de sábado. Eu levava um lanche para as crianças, um suquinho ali, tudo direitinho.
E eu vou te falar, muitas crianças iam por causa do lanche. Do lanche. Sério. Nem futebol e Nem nem taia. futebol, nem tá, era o lanche. Bacana. E aí começou a desenvolver, aí eu não dava conta mais, porque tinha necessidade, assim, de competir também, de entrar em campeonatos, né? E encontrei uma pessoa, começou a me ajudar, e só que essa pessoa, ela não era, tipo, como posso falar, ela não tinha um compromisso. Uhum. Quando dava, ela ia, me ajudava, quando não dava, não ia, então não Entendi. era compromissado. Então E continuava o taia com as 20 crianças, 40 tá, crianças. 40 crianças sozinho, né? Foi aí que teve um certo dia que conheci o Rubão, já conhecia a esposa dele, né? Antes, né? De, bem lá, do passado de escola, essas coisas. E eles acabaram levando as crianças deles lá para fazer parte do projeto. E aí o restante aí o Rubão pode contar o que Vamos aconteceu. lá, vamos passar agora para o Rubão, né? O excelentíssimo Cristiano, Isso aí. mais conhecido como Rubão. Como que foi a sua Bom, chegada no Pequeninos bom, do só Monte? pra. Boa noite. Boa noite. Só para explicar esse apelido Rubão, né? Meu tio, no caso, ele acompanhava muito mais eu do que meu pai. Meu pai foi jogador de futebol, jogou no Juventus. Então ele não tinha tempo para acompanhar até mesmo a rotina dele de estar jogando fora. E o meu tio chama Rubens, então o apelido dele era Rubão Uhum. e eu era o Rubão, entendeu? Porque eu sempre ficava com ele. Então todo mundo me conhecia como Rubão. Aham. Aí pegou, aí ficou, ao invés de ser Rubinho, virou Rubão, né? Era tio e sobrinho. É tio e sobrinho. Levando um legado do tio, É, né? exatamente. Bacana. E referente ao Pequeninos, na época eu também jogava futsal. Cresci na Zona Sul, ali na Sabará, né? Então eu jogava também nas regiões ali, né? Em alguns times da Várzea, mas não que nem o Taia, né? O Taia quase foi profissional, eu não. Ó, Eu sempre fui o. eu não quero causar polêmica, mas depois tem uma pergunta de quem joga melhor, viu? Ah, Aí então. Mas assim, aí eu jogava num time chamado Amigos Futsal e num time chamado PV8, que é o time meu do coração também. E até mesmo quando eu estava praticamente querendo parar de jogar, eu até fiz uma proposta, né, da gente querer montar uma escolinha, né, para a gente dar continuidade num ciclo onde a gente estava querendo fazer os mais novinhos, pelo menos, dar continuidade com a camisa do PV8, né? Mas infelizmente acabamos não fazendo. Eu mudei para o Jardim São Luís, próximo à casa do Taia, e era um período que não existia tanto celular, muito tablet. E Uhum. meus filhos não saíam do tablet. Até um dia que a Eliana, que é amiga do Taia, falou: Ó, tem um amigo meu que tem um projeto social, você sempre gostou de futebol. Você não quer ir conhecer? Aí eu fui. No começo eu fui para levar os meus filhos, até mesmo porque eu sempre gostei do futsal. E o Taia já entrava em algumas competições, levava lanche, né? Então a gente ficava. Eu sempre me perguntava como que ele conseguia levar suquinho, todinho, lanche, né? E assim, aquilo ali para mim me cativou. Porque eu falei, até para minha esposa, eu falei assim, ó, eu não consigo ajudar financeiramente, mas eu sempre gostei. Será que se eu fizer um convite meu para querer ajudar ele, no caso, né? Para dar uma força, porque eu vi que de fato ele precisava de um apoio ali, né? E aí foi quando eu liguei para ele e tudo, ele falou, bom, pode vir, né? Eu fui para levar o meu filho, mas acabei virando auxiliar dele, de auxiliar depois de 7 meses, né? O Taia fez um convite para eu cuidar de uma categoria, virei treinador, depois virei treinador de outra categoria, então foi subindo, foi crescendo, a patente foi Foi subindo. subindo, aumentando a E hoje você é o quê? Fala pra Hoje eu ele. sou o presidente do É. projeto, entendeu? Então, é assim, muitas vezes a gente vê que você tem que olhar o projeto. Hoje eu olho o projeto como um todo. Eu não olho o projeto só como um treino. Eu acho que tem bastante coisa a melhorar, mas eu dentro da quadra, sabe? Sou uma pessoa que tô ali para dar o treino para os meninos e para capacitar eles a ter um pouquinho mais de condição técnica, essas coisas que habilidade, os vai. professores acabam fazendo. Mas o lado de fora é um lado que eu acabo passando bastante coisa pro Taia, do que eu penso, até o Taia, do que ele pensa. A minha esposa faz parte da diretoria, né, que é a Eliana. Então a gente tem que pensar um pouquinho também fora do projeto, quais são as nossas ações fora da área das 4 linhas ali, né? E assim, eu tô já desde 2016, julho de 2016. Sinto muita felicidade aí em estar sempre
ajudando. Todos os dias de treino tô lá, o Taia também, né? E a gente vai tocando aí, numa crescente. O projeto, graças a Deus, tá num up muito bacana. Não é nem pela questão do Luigi. Eu acho que coincidiu ter esse problema, mas Ele assim, ter passado por lá, né? mas assim, a gente acabou vendo que esse ano é um ano muito bacana para nós, tá? Em todos os sentidos, sabe? De estrutura, organização. A gente pensa de inúmeras coisas, sem ser só o futsal, né? Mas ainda estamos somente no futsal. Mas a ideia nossa é expandir a ponto de, tipo, galgar outras. Outros lugares, outros Entendeu? espaços, né? Para você ter uma ideia, o Taia sabe, porque eu sou líder da Gerando Falcões pelo projeto, entendeu? Então, eu entrei através do projeto Viela, porque o Buiu, que é o presidente do projeto Viela, ele me perguntou se eu queria fazer parte do projeto da Gerando Falcões, que eles trabalham diretamente com a favela. Então, eles ajudam a favela, não que o projeto em si tem que ser na favela, mas assim, ele Tem uma atuação a lá, né? atuação direta é na favela. É o pessoal mesmo que precisa. E assim, eu fui, fiz a faculdade, acho que ali abriu bastante a minha mente do lado de fora, de não ser treinador, mas também o gestor de cuidar um pouco mais, dar um pouquinho mais de abraço, né, do lado de fora do Pequeninos ali nos arredores ali, né? Sim. Mas bacana. E é legal vocês terem se apresentado Sim, e ter falado sobre o início do projeto como um olhar de necessidade, né? No caso, o Taia vendo uma necessidade sim. que as crianças, que talvez, né, pudesse ser uma alternativa para não necessariamente, né, ingressar em algum outro caminho, enfim. E também sobre o abraço de forma geral, né? Sim. Não só olhar para uma questão técnica, mas em outros valores. Quais É. são esses outros princípios, outros valores que durante o projeto vocês tentam introduzir para as crianças, assim, para que elas aprendam, para que elas entendam, que elas valorizem, né? Para além da questão técnica, que eu acho que é indiscutível aí pelo que vocês falaram. A gente tem 3 pontos: simples e direcionado. A gente foca muito em disciplina, comprometimento e responsabilidade. A pessoa tendo esses 3 pontos, ela segue a vida de boa. É isso. Que bom, que bom. Disciplina, E comprometimento e responsabilidade. responsabilidade. É possível desenvolver no dia a dia de vocês? Vocês acham que isso é. Porque muitas vezes a gente diz que isso já é da pessoa, né? Ah, se a pessoa não tem, não adianta. Mas quando a gente fala de criança, às vezes existe um caminho que talvez até exista ali, né, nesse contexto, exista, né, dentro do dia a dia, mas às vezes isso não é incentivado, às vezes a realidade que ela vivencia pode minar um pouco, né, Sim. esse olhar para a responsabilidade, olhar para um comprometimento. Como que vocês conseguem trabalhar e puxar isso um pouquinho No mais? caso, nós, no período de treinador, a gente consegue ter um pouquinho mais de aproximação com as crianças. Eu sou muito próximo a eles, até mesmo para entender, não só a parte do lado de dentro da quadra, é perguntar como está a família. Então você tem que pelo menos ir aí, querendo saber um pouco mais como que funciona esse lado da criança fora da quadra, porque muitas vezes a criança não está tendo uma estrutura dentro e o porto seguro para ela é o Pequeninos, porque ali dentro ele está, sabe, amparado por pessoas que vão dar o que muitas vezes ele não tem lá na casa dele. Um exemplo, quando eu entrei no projeto, o Taia tentou trazer uma assistente social, né, Taia? Que Sim. ela fez por um certo período, né, uma análise ali, e é uma das coisas que até hoje a gente precisa, né? Então, acho que todos os projetos precisam de uma pessoa que atua na área social para fazer esse controle, ver como que tá, entendeu? A gente faz algumas ações que nós nem falamos nada para ninguém, entendeu? Um exemplo, doação de cesta básica. O projeto não precisa mostrar isso. Nós fazemos porque são pessoas que a gente sabe que precisam, né? Mas não é só isso. Eu acho que precisa também desse lado do afeto, do carinho da família próxima. E às vezes a criança sai, o pai não sabe nem que o filho está lá no projeto, mas ele já está lá. E lá a gente dá esse carinho muitas vezes que ele não tem. Exato. Né? E, consequentemente, ações como essa vão atingir
uma outra esfera, né? Sim. Para além daquilo que elas estão ali, né? Sim. O cuidado psicológico, enfim. Então E vocês conseguem perceber a evolução de alguns que chegam, às vezes, um pouco mais retraídos, né? E eu Tem. acho que para tudo, né? A gente, claro que está falando de uma questão mais social e psicológica, mas às vezes até no jogo, né? Na Sim. habilidade, sim, depois vai se descobrindo, né? Isso também é um ponto até para os pais cobrarem um pouco mais o filho na situação de uma escola, da escola, entendeu? O menino ele gosta tanto de estar no projeto, de jogar bola, que você pode cobrar ele, tipo, de diminuir o tempo dele no celular. Na escola, ele começar a melhorar até as notas dele, né? A evolução dele na escola. Então tem pais lá que agradecem a gente, eles sentem que melhorou. Porque a criança, antes de estar jogando bola num projeto, né? Ou numa escolinha que seja, é uma pessoa. Aí ela faz aquilo que ela ama, né? Os pais têm como cobrar dele. Fala assim, ó, se você não for bem na escola, se você... O projeto acaba aqui, Você né? não vai mais pro projeto, Aham. por exemplo, entendeu? Então tem esse lado que os pais, a família, eles percebem que nesse sentido o projeto ajuda e muito E a muito. criança. E a participação dos pais também? Como que é essa relação de vocês lidarem com os pais? Porque ao passo que tem os pais que incentivam, os pais que apoiam ali, participam, também talvez exista os pais que, como você mesmo comentou, nem sabe que está né? no projeto. Então, Acho que devem ter vários perfis, né? uma das coisas que eu cobro bastante nas reuniões que nós fazemos lá, que os pais têm que estar mais presentes. As categorias menores, de 7 até 12 anos de idade, os pais são 100% frequentes. São poucos que não vão. Contrapartida do sub-13, do que é o sub-14 até o sub-16, as crianças já vão sozinhas, querem ter um pouco mais de independência. Eu não concordo, porém eu entendo, sabe? E isso é uma das coisas que eu sempre falo nas reuniões, que os pais têm que estar, sabe, pelo menos sabendo que o filho está lá. Que muitas vezes o pai liga para nós aqui 9, 10 horas, 9 e meia, 10 horas da noite, perguntando se o filho tá lá. Não, seu filho já saiu. Entendeu? Então, muitas vezes a gente fica meio que... Isso é chato, porque lá dentro do pequenino nós somos responsáveis por eles. Porém, nesse meio fio que ele vai embora, nós também somos. A gente tem que ter essa parte com os pais, essa parceria de os pais. Sim, uma troca. Mas é difícil a gente cobrar e o pai muitas vezes ir sempre. Os menorzinhos vão. Teve uma situação até que aconteceu lá no projeto, de um garoto de 13 anos, acho que o Vitor tinha 13 na época, 13. um treino numa segunda-feira, o garoto sofreu um acidente na jogada. Na jogada, na trombada, ele acabou caindo de mau jeito por cima do braço. E o braço dele, ele quebrou, foi para fratura exposta. Nossa. O braço dele ficou feio, assim, parece que tinha um outro cotovelo aqui, assim, no meio aqui. Poxa. E o moleque chorando de dor, os pais não estavam lá. O moleque estava sem documento. E aí eu e a esposa dele pegamos o carro, colocamos o moleque no carro e tivemos que levar para um hospital público, né? Aí tentando ligar pro pai, até que conseguiu para ir lá. Para você ver, uma hora dessa, o pai não estava lá. E a gente é totalmente responsável. Sim. Entendeu? E é um olha desafio, cada situação. né? É um Sem desafio. identificação. Uma das coisas que nós... todos os treinos eu puxo a orelha de todos, até dos maiores, que é exame médico e toda a documentação. Para nós termos esse controle. Muitas vezes a gente acaba não tendo, isso aí de fato às vezes acaba passando, mas eu cobro bastante eles. E dei uma data limite para todos. Se eles não entregarem, não vão treinar e não vão jogar. É a única forma de você não está punindo, você está colocando uma regra onde eles têm que cumprir, né? E isso aí todos lá sabem, sabe? Esse ano, por isso que eu falei que é um ano legal para pequeninos, é um ano que a gente tem que arrumar a casa, né? E para você arrumar a casa, você tem que começar, entendeu? Com documentação. A gente pede exame médico, todos os garotos têm que fazer exame médico, até do menorzinho. Por que eu falo? Há uns 3 anos atrás, um garoto com 8 ou 9 anos de idade tinha arritmia e nós não sabíamos.
Então é Então, importante, né? porque a gente já sabe até que ponto cobrar um garoto. Porque o futsal é intensidade. É corrida, sabe? É você saber. Você não vai saber respirar muitas vezes, porque o menorzinho ele não sabe. Mas se ele tem um problema de saúde, isso vai muitas vezes prejudicar ainda mais. A gente não saber até quando cobrar ele, né? Numa atividade. Sim. Então a gente hoje em dia cobra exame médico, toda a documentação, minha esposa que cuida de tudo, sabe, foto. Nós estamos finalizando uma credencial para todos os alunos, né? Onde a gente até pede uma ajuda para os pais, né? Que é uma ajuda bem simbólica de R$ 10 para fazer uma carteirinha, né? Porque a gente vê que eles têm que ter essa identificação, constando todas as informações, porque que nem o Taia falou, o menino quebrou o braço, se tem ali pelo menos a numeração de um RG ou até De mesmo cartão, tudo do facilita, cartão né? do SUS, ele já tem uma pré-ficha em qualquer lugar que ele for, Sim, sim. né? Então isso aí é importante. Para qualquer lugar que você vá, você tem que ter essa identificação. Vamos aproveitar o espaço que não dizemos para pedir pais, alunos, o É Rubão e isso o aí. Taia estão pedindo a documentação Isso aí. completa. Então é importante, né? Documentação, já demos prazo. Se não entregar até o final de abril, vai conversar com o Rubão. Bom, Tá dado o conversa, tá dado o recado. Falando em conversa, que é um É. pouco do que o projeto fala sobre isso, né? Sim. Sobre evitar conversa. Eu acho que majoritariamente o público lá deve ser de meninos, apesar de que eu imagino que Tem tenha algumas Tem, meninas. tem as meninas que treinam. Tem também. Fala um pouquinho dessa diferença de público. Vocês percebem ali o treino diferente de menino para menina no sentido da expressão, né? Eu não estou nem falando de técnica, de habilidade, É. porque hoje eu acho que tudo isso tem se equiparado muito. Mas eu quero dizer assim, de perfil mesmo. Os meninos, eu acho que o futebol deve ser algo mais, né? Ali já na Lado raiz, masculino, o lado né? masculino ali se movimentando. Mas como que é isso? Vocês percebem um pouco dessa diferença? Nós ficamos felizes até mesmo porque nós temos 3 meninas, né, Taia? A Maria, a Valentina Valentina e a Mel. e tem também a Helena, que é a Isso, irmã do Arthurzinho. isso, tem São 4 quatro. meninas, Certo. né? Mas assim, eu acho super bacana porque elas não tem problema que vai jogar contra menino, né? É claro que as categorias que elas jogam ainda, né, se equiparam. Mas digamos assim, se ela tem 10, ela consegue jogar com um menino ainda com um pouquinho, com 11 ela, mas assim a gente acaba tipo tendo esse filtro para não Ajustando ali, né? porque você não vai colocar uma menina com 10 para jogar com um menino de 11, que vai fazer 12, esse menino já tem uma força um pouquinho mais desproporcional e ela, se a gente colocar para baixo, muitas vezes ela vai ficar brava. Ela quer jogar no time de cima. Ela quer. Então existe de fato até uma competitividade leal, entendeu? Dentro do Pequeninos, mas a gente fica feliz quando uma menina quer fazer parte do projeto, né? Bacana, A gente bacana. já teve outras meninas, né, Té, que jogavam. Já. né? Mas assim, eu tinha um pouco assim de receio de misturar, sabe? No começo, quando eu tava sozinho, tinha uma garota, o apelido dela era Leleca. Ela chegava lá, cabelo comprido assim, mas toda até meia largada, meia suja assim. Ela ia com os amiguinhos dela, e os amiguinhos dela treinavam comigo. E ela queria treinar também, e eu não deixava, porque eu não queria misturar na época. E ela tinha por volta de uns 10 anos, mais ou menos. E ela jogava bem, muito bem, muito bem. E aí tinha vez, mas ela comia o lanchinho dela, que o lanchinho comia. Mas assim, tinha vez que tava faltando para completar um time. Vamos supor, já tinha 5 times completos, tinha só 3 ali, faltava um. Eu colocava ela, ficava super feliz, mas ela queria jogar direto. Entrava e ela jogava muito bem, essa menina. Hoje, pra você ter uma ideia, ela joga no Bragantino profissional. É Letícia o nome dela. Até o ano passado ela estava no Bragantino, agora eu não sei se esse ano ela tá. Mas ela virou profissional. 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 Ela tem por volta hoje de uns 23 anos, mais ou menos. O apelido dela era Leleca. Leleca. E aí depois disso, porque a gente começou a treinar em um colégio, porque a quadra que a gente treina hoje não estava pronta, não tinha coberto ela. Quando cobriu em 2015, aí eu fui para lá. Né? Aí teve pessoas que estavam nesse outro bairro que não conseguiu vir, né? E
E aí no começo ainda, no Jardim Monte Azul, tinha meninas querendo jogar e eu ainda tinha essa Tinha barreira, um né? pouco dessa resistência. Teve um dia que eu chorei, teve um dia que uma menina começou a treinar porque insistiu muito em treinar, eu deixei. E aí a mãe dela, eu encontrei com a mãe dela fora dali, da quadra, num dia, num outro lugar. E ela começou a me contar que a filha não podia jogar e tal. Aí, da forma que ela contou, Aí ele não sabe que eu sou aguentou. chorão. Aí eu comecei a chorar, porque elas querem estar junto também, né? Aí eu Sim. percebi e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos abrir. Assim, quem quiser vir com menina, pode vir, vai treinar junto aqui todos. A gente não tem um time separado só de menina. Sim, Então sim. treina junto, entendeu? Tem campeonatos que aceitam misturar, mas tem campeonatos que tem que ser só menino. Sim. Então, quando tem campeonato que pode misturar, elas entram. Quando não dá, já estão sabendo que não pode. Um exemplo é o campeonato que tá rolando lá na nossa quadra, Copa Iniciação, Monte Azul. E tem uma menina que joga no nosso time, que é a Maria. A Maria tá no time Tá dos. no time, tá no Sub-9, fez até um gol no sábado lá. É. Ela fez um gol. Então, e assim, quando eu também entrei no projeto, nós participávamos de alguns congressos técnicos e existia de fato essa barreira. Uhum. Isso é uma das coisas que eu não concordava. O Taia também. Essa segregação de menino e tipo, menina. então a gente participava de algumas competições onde o pessoal, não, menina não pode jogar. Eu não vejo nenhum problema, sabe? Eu não vejo mesmo. Sabe? Sim. Pra mim, tá ali, às vezes a menina é até melhor que os Que os meninos. Faz parte, cara. Então, algumas às vezes até nascem com um dom, né, do futebol e muitas vezes existe essa barreira onde ela não quer jogar. Não pode jogar por causa disso. Porque existe um estigma de que é pra menino e ela ali. Eu acho que hoje em dia tá bem aberto. Acho que falta, de fato, muitos criticam, né, o futebol feminino, né, até do profissional, que não existe muita divulgação, digamos assim, igual o masculino. Mas eu acho que o futebol, que nem o Brasil, acho que jogou até a final agora. Não sei nem se foi campeão agora, né? De futsal? Foi campeão Foi campeão? sul-americano. Tá vendo? Então, isso aí é bacana, né? Existe esse lado ainda dessa barreira, mas acho que aos poucos o pessoal tá começando a entender que também tem que ter essa oportunidade. O meu sonho, às vezes, não é nem o sonho do Taia, tá? Seria tipo, nós Separar temos. os sonhos. Não, mas assim, seria ter um time de fato só de meninas, Sim. né? Que eu acho que é super legal. Você ter um time só de meninas representando o projeto. Ainda não conseguimos. Pode ser o sonho do Taia também. A gente, Também. lógico. É muito também por falta de espaço na quadra de isso aí. horário para você abrir mais turno, uma né, categoria, tudo mais, entendeu? Mas Sim. um dia vai dar certo. Sim. Um dia vai dar certo. O convite já fica feito desde agora. As meninas ali da Zona Sul que Isso. quiserem se aconchegar no Pequeninos do Monte, tem um sonho aí, né, para ser concretizado. A demanda nossa de alunos também aumentou demais. Muito grande. Esse ano aí, sabe, as categorias estão muito cheias. Então eu já vou até dar um recado também, tá, gente? Porque todos os dias eu recebo ligação falando como que faz para entrar no projeto. Eu também. Então, tá, é a minha esposa, né? Então a gente fica feliz, mas de fato nós não temos a capacidade de dias. Treinadores hoje nós temos, graças a Deus. Mas é ajustar. Mas é ajustar, todos os dias. entendeu? Então nós temos treino 4 vezes na semana, mas mesmo assim não dá para suportar, entendeu? Se eu pudesse abraçar, a gente abraçava todo mundo, mas existe uma fila de espera. Hoje tem uma sim. fila de espera. Para você ter uma ideia, eu falei que lá atrás a gente começou com 20. Eu comecei com 20 crianças. Hoje tem quanto, Rubão? Quase 200. Quase 200 crianças. Quase 200. Toda semana, pelo menos umas 10 pessoas nos procuram Isso aí. para se inscrever. E aí a Eliana, que é a responsável pelo cadastro, né? A gente passa o contato e aí vai deixar o nome lá, fila de espera. Porque a gente cobra também a presença dos que estão e já avisa para os pais. Fala, ó, se não tiver presença, se tiver que ficar faltando constantemente, a gente vai pegar dar vaga para quem está querendo. Que é uma fila de espera imensa. Entendeu? Infelizmente a gente não consegue atender todo mundo, porque primeiramente por falta realmente de espaço na quadra, horário na quadra para ter. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí, são vários treinadores por categoria, porque antigamente eu tinha que distribuir o lanche, lavar a roupa, distribuir o uniforme,
dá treino. Pega a bola, correr atrás da bola E apitar. e apitar. E apitar também. Não, eu imagino o tamanho do desafio, né? É grande. E quando vocês falam desse número de 200 crianças, eu também fico imaginando como que é lidar com a emoção delas, né? Porque assim como o Pequeninos do Monte nasceu de um sonho, né? E aí um projeto lá em 2012 e as coisas vão acontecendo, eu acho que quando ela procura pelo gosto, né? Pelo esporte ou por qualquer outra situação, algumas acabam projetando um pouco desse sonho, né? Como que vocês lidam com amenizar um pouco esse sentimento dentro das crianças? Porque algumas eu acho que é perceptível Sim. ter a questão do dom, de vocês enxergarem, outras vocês já imaginam que pensam, olha, é um trabalho um pouquinho mais árduo, mas e como que vocês lidam com o sentimento de vocês com relação a isso e como que vocês trabalham isso nas crianças? Eu penso, que nem no projeto em si, eu penso no todo, sabe? Mesmo que essa criança tenha o dom, ele vai treinar da mesma forma, nós vamos trabalhar ele, sabe? Não vamos trabalhar separado, não. Ele vai ser, sabe, mais um, onde ele vai ajudar o amigo que não tem esse, digamos, o recurso que muitas vezes ele tá num nível legal, então ele também vai ter que, sabe, todo mundo vai ter que andar na mesma batida. Eu vou citar um exemplo para você de um menino que começou comigo, hoje tá no sub-15, entendeu? O menino começou com 8 anos e o pai falou que o menino não sabia nem chutar uma bola. E eu falei para ele, então me dá um ano, que seu filho com certeza ele vai saber chutar uma bola. Hoje em dia o menino joga bem, sabe? E no ano seguinte, o pai agradeceu, falou, bom, obrigado pelo que você fez pelo meu filho. Meu filho hoje em dia sabe pelo menos chutar uma bola. Então você percebe o que a gente fala. A gente vê a evolução diariamente. Por isso que a gente pede para os crianças se treinar. Mesmo tendo poucos dias de treino, a evolução é constante. Se o garoto não deixa de ir, às vezes está jogando numa outra equipe, entendeu? Mas ele tem que estar também no nível que a gente quer que, se ele está treinando em outro lugar, que seja, ele tem que estar melhorando, né? E a evolução a gente percebe, é nítido. Tem vários garotos. O meu filho mesmo, quando eu levei no Pequeninos, o Thay, a primeira vez que ele veio falar comigo, ele falou assim, ô pai, ele nem sabia nem meu nome, nem meu apelido. Ô pai, conversa com seu filho, que seu filho só tá dando carrinho, porque ele vai machucar um menino. Hoje em dia é um menino que, sabe, joga bem, entendeu? Hoje tá desenrolado. Entendeu? Então a gente percebe. E assim, isso aí é gratificante pra caramba, pra todos. Até para os meninos que já passaram pelo Taia. Taia tem garotos aí que... Caio Marinho, hoje em dia é seleção brasileira, joga no Magnus. Entendeu? Passou pelo Taia. Passou pelo Taia. Taia foi treinador, sabe? Então, o Luigi passou pelo Taia. A minha fase foi do menino que nós vemos que ele tá no caminho certo também, que é o Gustavo Zabarelli. Ele já tá no Sub-16 e a seleção brasileira. Esse vocês vão escutar ainda falar dele. Entendeu? Então eu comecei. Gustavo Zabarelli. O apelido dele é Zaba, Zaba. né? Zaba, conhecido como Zaba. Tá no Isso, São Paulo. tá no São Paulo. Entendeu? Eu fico pensando também, né, nesse conflito, né, que existe. De repente o pai vem ali com as expectativas. Esse, no caso, já tinha ali uma indicação, ó, tenta dar um jeito aí, né? Mas e os que vêm já colocando uma super expectativa que às vezes é do próprio pai, não da criança? A gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Imagino como que é lidar com isso também, né? A gente percebe ali que tem alguns pais que eles vão procurar o projeto porque dali saiu algum garoto que já foi para clube. Por exemplo, o Luigi, o Zaba, Juninho, Marquinhos. A gente tem muitos jogadores, a gente tem muitos garotos que treinaram no Pequeninos, fizeram parte do projeto e federaram. Foram para algum time federado. Sempre iniciando em salão. Futebol de salão. E daí eles começaram a ir para o campo também. E a gente tem muitos garotos aí que é federado em salão, em vários times. Campo também tem vários. Mas tem os mais conhecidos, né? Os que estão mais na mídia. Mas tem muitos garotos que passaram pelo Pequeninos. E isso a gente já começou a ver que vem muita procura, porque falou, poxa, esse projeto aqui saiu tal jogador, esse. Mas aí depois a gente fica pensando, falando, gente, é legal, dá até uma moral pro projeto, mas o nosso pensamento, primeiro, o foco é em criar pessoas, ter pessoas ali que
vai ter disciplina e vai ser uma pessoa do bem no futuro. Isso É mesmo. isso. Bacana. É isso mesmo. E é muito importante ouvir isso, né? Porque às vezes a gente podia estar aqui incentivando uma expectativa, né? Atingir uma expectativa que até pode ser irreal em alguns casos, né? Mas o mais importante é ver essa formação acontecendo, essa construção, né? E assim, tem outro. A pessoa não virou jogador, que muita gente vai lá pensando que vai virar jogador, mas virou um engenheiro, virou que seja um padeiro, um pedreiro, um psicólogo, né? Tem vários, engenheiro lá, tem o Mateuzinho, poxa, o pai dele veio uma vez, foi lá no projeto, com o menino já, ele estava fazendo a faculdade, agora ele já está formado em engenharia. Então, assim, ali É muito além, é né? muito além disso, Sim, sim. entendeu? É muito bom você saber que a pessoa ali, ela acabou até se formando na faculdade e tal. Gente, jogador é difícil Sim. virar um jogador. Tem muita coisa além de saber jogar bola. Tem muito jogador que ficou para trás, que ele já falou, ele é jogador, não é atleta. Quem vira mesmo é o atleta. O atleta é aquele disciplinado, não é só jogador bom, porque tem muitos que jogam melhor que aquele e ficou para trás, porque ele não teve disciplina, não teve comprometimento, entendeu? E envolve tudo isso. E vocês acompanhando uma trajetória como essa, por exemplo, de alguém que foi ali crescendo com vocês na habilidade, no treinamento, e projetava ali uma federação, né, ser federado e tal, e acabou não dando certo. Como que vocês conduzem? Acompanharam já algum caso desse que vocês tiveram que ali apoiar e dar os direcionamentos? A pessoa insistiu, desistiu? Como que já teve alguma situação assim? Eu vou falar uma coisa que eu e o Thay, a gente tem o mesmo pensamento, tá? Desde quando eu entrei no projeto, nós vimos muitos times bons na época, tá? E o nível era muito alto. Hoje em dia, a gente acabou vendo que, de fato, o nível caiu. Porque a qualidade dos meninos, entendeu? Hoje em dia você vai jogar numa Federação Paulista. Então, se você pagar, se o Pequeninos pegar, eu vou jogar um campeonato lá, o Pequenino joga. Independente se o meu time é bom ou ruim. Ele vai lá para participar. Na época, quando eu entrei, nós nem jogávamos campeonato na federação, jogamos um campeonato bom, mas o Taia viu que o nosso time era muito bom. Em todas as categorias, tá? Mas assim, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Hoje em dia, se qualquer clube entra para jogar um campeonato numa federação, porque tá pagando. A partir do momento que você paga, cara, né, já o nível já vai caindo. Porque eles não querem estar preocupado com a evolução do garoto. A evolução. Ele está preocupado em participar. Se vai ser campeão, mas a nossa mente é que nem é de fato fazer essa parte de evolução, mas também cuidar desse outro lado dos garotos, né? Se tornar cidadão de bem, mas a gente também fazer esse lado de participar de competições boas. Sim. Né? Mas é difícil. É um desafio, né? Pra Já caramba. existe A um gente vê, sistema, às vezes, né? Que vai exatamente. interferindo no sonho, vai interferindo na evolução, né? E em termos de competição também, que nem o Rubão já havia citado, envolve grana, envolve dinheiro. Aí é caro você pagar arbitragem, taxa de inscrição, Federar, você também tem que ter a locomoção, transporte, um monte de coisa. Então, é muito difícil. E assim, o nosso projeto, ele é um projeto gratuito. É gratuito. Ninguém paga mensalidade, entendeu? E a gente leva na raça. Porque a gente não tem patrocínio, a gente não tem ajuda do governo, nada. A gente leva na raça. A gente faz uma festa lá na quadra, a gente faz rifa, né? A gente faz camisa de torcida para vender e só vir um pouquinho a mais, que ali vai pagando uma conta, outra e tal, Sim. porque tem custo. Você Sim. tem material esportivo, você entra no campeonato, tem taxa de inscrição, tem taxa de arbitragem. E assim vai. Entendeu? Não é fácil. Não é fácil. Como seria importante, né, se alguns órgãos olhassem, né, para projetos como esse, né, e investissem, né, e enxergassem que a gente não está lidando com a questão da preparação, da formação simplesmente física, técnica e de habilidades de alguém, né, de uma criança, mas é todo um contexto emocional de Verdade. tirar de uma situação, né?
Mas vou pedir para o Vini colocar umas fotos Opa, do claro. projeto que o Ok. Taia mandou, e aí a gente É. conhece um pouquinho, Olha o né? Rubão aí. Isso aí. Ó, quem que é esse rapaz? Ô, bom. Esse tá, esse Olha tá o Luigi aí, foto do ó. Luigi. Eu e o Luigi aí. É o Luigi de Luigi. novo. Campeonato interno que a Isso aí é gente na faz. quadra. Bacana. Esse aí foi o Renato Renato Peters. Peters. Ó, isso aí é o Zaba ali no meio. Esse aí é o professor Walter. É. Luigi de novo. Eu lá de fundo. Isso aí é a festinha do Dia das Crianças que a gente faz todo final de mês. Aniversariantes do meio. Aniversariantes lá. Tem o treino de Olha o goleiro. Zaba aí, ó. Isso aí é o Mais um sub-16. treinador ali. Esse é o Conhecemos, hein? sub-10, sub-9. Alex, Os menorzinhos. Isso aí fomos campeões do torneio do circuito esportivo. É o campeonato que tá rolando lá. Esse aí aí tá joga jogando no no Santos. Santos. Joga no Santos, ó. O Arthur. Bacana, que Joga no- bacana. 14 Treino anos. de goleiro. Isso aí é a festa do Dia das Crianças, Quintal Marias. Aí o presentinho deles, ó. A gente faz Que um. todo dia das crianças, a gente faz uma grande festa Dia das Crianças e tem um Aham. presentinho para eles. E E a gente corre atrás de apadrinhamento. sim, para poder, né, É, seguir com todo poder o seguir, é. projeto. Ali na bolsinha ali tem uma camisa, né? Camisa, mas a bolsinha de carregar chuteira. Muito bacana, gente. Queria, né, parabenizar vocês. Obrigado. A gente estava até conversando um pouquinho aqui fora, né, do ar, aí falando um pouquinho sobre quando surge, né, o sonho e como que a gente tem os desafios para manter. E a gente sabe que não é fácil. E então, por isso que em muito a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio, né, e projetos como esse, né, o Pequeninos, né, então eu acho que enchem os nossos olhos para esse olhar, né, cuidadoso que a gente tem que ter com essa formação. E aproveitando que a gente viu um pouco dessa foto, das fotos, né, que vocês comentaram, é a passagem de pessoas importantes, né, hoje que estão evoluindo, aí eu retomo um pouco do que motivou o nosso papo hoje, do que motivou além do projeto, que é o principal. Certo. Mas que também, como um ponto de apoio, foi a questão do Luigi, que ele Sim. passou recentemente, quando ele sofre ali aquele ataque, né, de racismo. E quando eu digo de motivador, eu digo, na verdade, a coragem que ele teve de expressar aquele sentimento, de expressar aquela indignação. Sim. Porque em muitas vezes ele poderia ter pensado na trajetória que ele já construiu, no desafio que ele começou, às vezes, lá no pequenino, sem talvez entender que ele poderia ser projetado para uma situação como essa, e às vezes ter silenciado ali, sim. ter falado assim, não, eu não vou me indignar porque eu posso perder tudo aquilo que eu construí. Mas eu imagino que foi de uma coragem dele ter falado sobre aquele ataque ali que ele sofreu. E vou pedir para o Vini também preparar. Eu queria que nós assistíssemos juntos novamente. Talvez na transmissão isso seja um pouco mais complicado, né? Sim. Por conta de direitos, então a gente vai tirar um pouquinho o som. Mas depois de assistir, eu queria que vocês comentassem como que vocês se sentiram com isso, tá bom? É até, né, Comovente. comovente de ver, porque, como eu falei, por, por situações menores, às vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente acaba se calando, a gente acaba cedendo por medo de perder. E às vezes um emprego ali, entendam, né? Eu não quero menosprezar porque tudo é trabalho, mas eu quero dizer que às vezes
um emprego que não é nosso, nós estamos ali sendo ordenados, direcionados, existe sempre alguém acima de alguém que sempre vai mandar, e como a gente segura isso, né? Como a gente valoriza. E aí você pega um garoto que construiu, talvez de uma dificuldade, e tem essa coragem de falar, qual que é o sentimento de vocês e como que vocês enxergam a força que essas crianças ou as pessoas precisam ter para transpor, né, esses desafios aí. Então, no caso do Luigi, que eu conheço ele desde os 8 anos de idade, né? O pai dele virou até um amigo meu. Ele veio da comunidade, como a maioria lá que está no projeto, né? Então, até no dia a dia, em algum outro tipo de ambiente, ele vive isso. Já viveu isso. E, e é um ambiente ruim, cara. A pessoa fica ali retraído, mas aí, quanto menor, mais dificuldade a pessoa tem de expressar. A gente teve... Foi assim, foi até um caso assim, que calhou de ter essa reportagem com o Fantástico e tal, mas quando aconteceu, no dia seguinte, Eu mandei de uma manhã, mensagem. ele mandou uma mensagem no grupo Dos dos professores, dos treinadores, falando assim, ó, sábado eu quero reunir os pais, as crianças, os treinadores, tudo, pra gente falar sobre racismo. Sem Com todo saber, mundo. sem... Não tinha sido, não tinha não nem tinha feito acontecido o isso. convite ainda. É isso aí. E aí depois, quando foi mais tarde, procuraram, acharam o nosso Instagram. contato, aí caiu na Eliana, a Eliana passou para mim, aí a Globo fez uma reportagem pra gente na sexta-feira, final da tarde, e no mesmo dia, 7h30, passou no SPTV 2 sobre o assunto. E a gente já tinha marcado para no sábado a gente falar com as Conversar. crianças. Aí eles ficaram sabendo disso, eles falaram, então vai fazer uma reportagem que vai pro Fantástico. Aí foi quando eles levaram lá o repórter, o Renato Peters, Peters. que fez a reportagem, ele ficou lá das 8 até as 11h30 fazendo uma puta de uma entrevista, uma reportagem com a gente. E aí fizemos uma roda de conversa e tinha os garotos menorzinhos, e aí a gente ficou sabendo que teve um caso, foi o filho do Anderson lá, falou que sofreu racismo já, só que ele ficou Ele ficou acuado. acuado, retraído, Não porque é um conseguiam, garoto ele acho que ele tem 9, Aí ele vai fazer 9, 11 anos. 11 já. Ele tem 10 anos o garoto, ele não soube agir. Então, assim, o Luiz já está mais preparado, porque ele tem mais, né, o pessoal com ele. O Luiz tem psicólogo, tem tudo no Palmeiras. Tem um apoio, Um né? apoio grande, entendeu? Então, assim, as cenas foram fortes. Na hora que o pessoal começou a imitar macaco e cuspir, cara, eu acho que esse negócio de cuspir é uma coisa tão forte, tão nojento, que é fogo mesmo. E aí você vê, ele ficou chorando no banco de reservas lá. Nesse momento ele já tinha se trocado. E depois na entrevista de novo. Mas você vê, se comoveu ele dessa forma. E assim, ele foi certinho. Na hora da entrevista, ele não quis falar de... Quer falar de jogo? Exato. Quer falar de jogo? Exato. Que jogo, cara? O que Vocês foi? não viram o que Sabe o que aconteceu? aconteceu? Então, assim, eu acho que ele saiu muito bem, entendeu? E por isso que repercutiu. E como foi o papo com as crianças? Assim, vocês disseram de um caso que de repente verbalizou, talvez naquele momento da conversa, No mas caso, já tinha acontecido, né? no caso, o orador foi o Alex, né? Porque eu conversei um pouquinho com o Alex, porque o ano passado ele fez um tema bem parecido, né? Ele levou um livro falando sobre racismo, né? Mostrando algumas coisas que as crianças não podem fazer. E ele acertou porque ele levou esse livro, ele mostrou, a gente fez a roda, tudo. Colocou algumas personalidades também falando. negras, né? Assim, personalidades mais famosas negras, né? Aham. Que luta também até contra o racismo. E eu mesmo, assim, eu falo porque eu sou negro, cara, né? Eu sofro isso diariamente. Foi o que eu falei até na nossa roda. É chato, muitas vezes, você entrar dentro de um ônibus, existe três lugares. Você está sentado em um. A pessoa, ela olha 2, 3 vezes pensando se ela vai sentar do seu lado ou não. Independente, mas muitas vezes é uma pessoa que, sabe, você percebe que ela tá olhando você pela cor. Entendeu? Então isso aí é chato. E não é só no futebol, em qualquer lugar que você vá, existe o racismo. Nós sabemos disso. Nós temos uma pessoa lá que é presidente do CDC que ele luta contra o racismo, que é o Claudinho Preto, né? Ele é uma pessoa que briga bastante. Nós também compactuamos com o pensamento dele, né?
Mas assim, é difícil. A gente tem que combater isso diariamente. E nesse caso do Luigi, foi que a gente fala da Conmebol. É uma coisa que ela fechou os olhos. Pagou, tá tudo certo. Esse mesmo Segue o torcedor que tava jogo. cuspindo, amanhã ele tá lá. Ou se bobear, se tiver jogo, ele tá lá no estádio hoje. Porque eles fazem. É muito dinheiro envolvido. Isso aí, eles fecham os olhos, eles deixam a coisa acontecer. Né? Então é chato a gente ver. Não é nem porque é um ex-aluno nosso. É o dia a dia que a gente vê que, infelizmente, as pessoas não atuam, entendeu? De uma maneira de saber lidar com o Parece ser que não humano. quer resolver, né? Parece que Exatamente. existe um pano de fundo ali, É, né? Ah, vamos falar sobre, mas efetivamente as coisas parecem que não acontecem, né? E eu acho engraçado que tem muita gente ainda no país que acha que não existe racismo aqui. E eu até ia perguntar para vocês, porque a gente focou nas crianças, qual é o sentimento delas, mas hoje nós estamos numa cultura de que tudo é verbalizado com mais facilidade. Então, assim, né? Apesar de existir, alguém sempre tem alguém que hoje tem mais iniciativa de dar um grito de alerta, né? Mas eu acho que a época, a nossa época, ou a época de vocês também, sim, isso era mais velado. Como que sim. era sentir isso? Acho que imagina o Rubão falou, poxa, na nossa época de escola, hoje existe o bullying, né? Mas antes a Exatamente. gente passava por algumas situações que era a zoeira de todo Uhum. mundo, só que o quanto dessas situações não Afetava, né? afetavam a gente, né? Nós até fizemos o ano passado, né, uma conversa com eles sobre o bullying. Porque também nós temos que pegar alguns temas para ainda mais para os menorzinhos, porque é uma idade que eles estão crescendo, eles têm que estar entendendo um pouco mais como que funciona, né? E a gente acaba pegando o Alex, que é o orador do Pequeninos, que ele tem uma boa conversa com todos, né? Então, assim, é um tema bem complicado. Na nossa época, com certeza eu tinha apelido, todo mundo tinha apelido, mas nós nem ligávamos. Hoje em dia, se falar qualquer coisa, é racismo, né? Então, Mas tem que entender que o mundo mudou, né? sim, sim. Então tem gente que acha que isso é besteira. Ah, é É, besteira na nossa época. Mas assim, gente, o mundo mudou, Sim. tudo mudou. Não, e Então, é isso que eu quis dizer exatamente mesmo. Na nossa época, na nossa cabeça não sim, existia, era uma brincadeira, mas o quanto isso nos afetava, sim. né? O quanto isso mexia com o nosso sentimento e a gente não verbalizava porque a gente não tinha consciência Aham. não de que tinha voz. existe o bullying, né? Não tinha voz. É isso aí. Então, eu não vou falar nada porque é normal o cara me chamar de careca, por Uhum. exemplo, Eu vou, né? dar- vou dar um exemplo do Luigi. Nós conhecemos o Luigi, que se ele não fosse um jogador, muitas vezes, se ele estivesse jogando na rua, porque a gente já cansou de ver ele jogar na rua, ele pegava o cara e ia pra cima dele. Ele é Hoje um em pouco dia, nervoso. entendeu? Então, é lógico, porque joga num clube, acho que hoje em dia todos ali eles passam por psicólogo, então ele tem uma base por trás, e além disso, o pai. O pai é a base também dele, né? Pai é mãe. Mas assim, a gente fala porque nós somos da rua, a gente sabe que o negócio caiu ali, você sabe que se o cara te xingar, você vai xingar o cara e muitas vezes você vai, sabe? Mas é bem delicado esse tema aí. Eu, quando eu vi, assim, eu até tomei partido, porque eu mandei a mensagem, nós temos o grupo dos treinadores, falei, ó, vamos conversar sobre esse tema. E aí minha esposa entrou em contato comigo, tentou entrar em contato comigo, não conseguiu, falou com o Taia, fizeram a entrevista, foi uma entrevista super bacana, falando sobre o racismo e também sobre o Luigi, né? Sim, sim. Eu acho que isso, né, que o nosso Otário também falou agora, né? Muita coisa mudou. É, Eu acho que isso tem sido cada vez mais e precisa, né? Precisa ser cada vez mais Sim. explorado, precisa ser mais falado. É, Porque mesmo falado como é hoje, diferente do que era na nossa época, quantas crianças, né, não seguram, não É, prendem informação ou verbalizaram só no momento ali que vocês fizeram a dinâmica, a conscientização de que, poxa, isso já aconteceu comigo, né? uhum. E isso a gente está falando do racismo, mas quantas outras coisas dentro de casa? isso aí. Às vezes a ausência de um pai, de uma mãe, às vezes, né, a presença de alguém indesejado, né, que às vezes mexe com o psicológico e com a consciência daquela criança. Então são muitas situações e eu reforço aqui, projetos como o de vocês, eu acho que são os momentos de alívio, né, para Uhum. essas crianças, são os momentos que eles se encontram.
né? O quanto é perceptível, eu tenho um filho de 15 anos, então dá para falar, né? O quanto é perceptível como eles se conectam, mas quando existem ali outras situações, outras coisas que têm essa porta aberta, esse mesmo juízo de valor ali, os mesmos padrões que a gente valoriza, e aí ele gosta, como ele se envolve mais, né? Porque com o pai o diálogo é meio zero, né? Eu Mais um tenho. professor da escolinha, acho que vocês Isso. devem ouvir muita coisa, né? A gente escuta Eu, bastante coisa, eu, velho. eu tenho. O Rubão não estava ainda, foi na época que eu estava sozinho. Eu contei para ele já, não sei se ele vai lembrar. Teve uma situação que, assim, hoje em dia tem muitos pais separados, né? E aí a dificuldade é maior ainda dos filhos, né? Sentir a falta do pai e tudo mais. E aí teve uma situação lá no começo, no início lá do projeto, e teve. A mãe nunca aparecia, porque também ela trabalhava muito, final de semana também. O garoto subia, ele vinha lá da comunidade, subia, ia sozinho, com 10 anos, 11 anos, ia sozinho. E aí uma vez essa mãe me ligou, nunca tinha visto ela, que ela nunca tinha aparecido lá, me ligou e falando assim: você é o treinador do Lucas? Você é o Taia? Sou. Eu sou a mãe do Lucas, aí se apresentou e tal. Eu queria pedir um favor para você. Ele tá dando muito trabalho na escola, tá vindo muito bilhetinho. Eu queria que você conversasse com ele. Quer dizer, naquele dia, ela me deu o papel de pai. Você entendeu? Por quê? Porque ele falava bem lá de mim, do treinador, que ele gostava do projeto, gostava da minha pessoa. Sim. Você entendeu? Então ela percebeu isso no dia a dia com ele, falando do projeto, falando do treinador. E aí ela acho que não estava mais conseguindo dialogar com ele e pediu a minha ajuda, um papel de pai, pra você ter uma ideia. Aí, poxa, aquele dia foi. E É, conversei com ele. não, e acontece, né? Acabou representando É, mesmo, né? é, Mas até hoje isso acontece, pelo menos conosco lá. O garoto tá pisando na bola em casa, aí a mãe entra em contato, fala: "Ó, você pode conversar? é. Pô, tá dando dor de cabeça." Aí, a hora que você tem que dar um abraço no garoto, fala: "Meu, tá acontecendo o quê? Tá com algum Sim. problema?" Né? Porque a primeira coisa que o pai e a mãe vão fazer é: "Ó, vou te tirar do projeto." E é o que a gente não quer. A gente prefere conversar e entender aonde o garoto tá deixando a desejar com a família, né? Então, é isso aí. Até hoje a gente, de vez em quando, tem Passa que ter por uns isso. bate-papo, né? Chamar no cantinho, bater uma conversa, entender um pouquinho mais o que a criança tá passando. Eu vou citar um exemplo para você de uma coisa que, quando eu entrei no projeto, eu não me lembro se eu já estava como auxiliar do Taia. Uma menina e um menino. Ela sofreu meio que um abuso, né? Lembra? Menininha que morava lá embaixo, lá na favela, né? Então aí, pô, aquilo ali também, o padrasto dela tentou abusar dela, entendeu? Então é uma coisa que, assim, pô, cara, a gente fica sabendo disso e, pô, repercutiu, não chegou a subir, até mesmo porque essa comunidade descobre, mas quando a gente ficou sabendo, a menina fez parte um tempinho, depois acabou saindo, né? Tipo, e o menino também parou de ir. Mas são coisas assim que é, aconteceu naquela época, mas também hoje em dia acontece. Não no nosso É, projeto. Até a gente não fica Mas nem sabendo, ele né? não fica Não fica sabendo. sabendo. A exato. pessoa não Aquilo externa fica no isso, fica silêncio, no né? silêncio, É no entendeu? silêncio, cara. É, gente, essa é a proposta, né, do que não dizemos para um olhar masculino, mas de qualquer forma é geral. Eu queria aproveitar, né, que nós falamos sobre isso, né? Eu tentei alguns contatos aí com outras pessoas do Pequeninos para que pudessem falar para vocês, Aham. né, mandar uma mensagem, mas eu tive um pouquinho de dificuldade, então eu vou fazer o contrário para a gente já caminhar para o nosso final aqui. Passa muito rápido, né? Passa, Mas passa. papo, Passou, papo legal, vai pô. papo legal. Legal. Mas então eu vou fazer o contrário, né? Aham. Como eu tive um pouquinho de dificuldade ali, eu vou pedir que vocês falem, né? O que não dizemos é justamente para a gente verbalizar aquilo que muitas vezes no dia a dia fica mais travado e o quanto talvez seria se nós tivéssemos esse tempo e essa oportunidade de dizer para todo mundo o quanto que elas são importantes, as crianças do projeto, as pessoas que trabalham com vocês, as pessoas que apoiam vocês, a família, porque muitas vezes vocês se dedicam integralmente para um propósito e isso às vezes não é enxergado. Então eu vou pedir que agora que a gente tem essa oportunidade, vocês escolham, elejam alguém para você expressar esse momento, seja um aluno, sejam os alunos, sejam
quem trabalha com vocês, seja a família, e verbalizem para você, para essas pessoas, aquilo que geralmente vocês não dizem no dia a dia, mas agora é uma oportunidade de dizer. Vamos começar com o Rubão, então? Bom, quero agradecer, antes de mais nada, ao Taia, até mesmo por eu ter entrado no projeto através da minha esposa também, né, que fez a indicação. Acho que arrumei não só um parceiro, mas um amigo, né? Agradecer também aí a todos os treinadores, minha esposa, todas as crianças aí que fazem parte do projeto. Acho que se tivesse um, ou se tivesse 100 ou 200, sabe, seria a mesma coisa. Acho que quem me conhece sabe que eu sou um paizão dentro do projeto. Sou linha dura, muitas vezes tem que ser, mas eu agradeço, assim, a tudo que acontece dentro do projeto, porque eu sempre penso neles, né? É que nem você tá falando, muitas vezes você deixa suas coisas de lado. Muitas vezes eu tô mais no Pequeninos do que na minha casa, só não tô no meu trabalho porque eu trabalho o dia todo, né? Mas assim, são coisas que é gratificante, tá? Eu acho que dentro do projeto, uma das coisas que a gente busca são parceiros. Então, se você quiser ser um parceiro do Pequeninos, aí você, ó, pode entrar em contato com o Rubão, entrar em contato com o Taia. Acho que a gente está de braços abertos, independente do montante. Acho que a gente não pensa no dinheiro. A gente tem que pensar no que a gente pode fazer de bom para os pequeninos, que são essas crianças. A gente pensa muito, não é só no futsal, a gente pensa em tentar mudar um pouco, sair do futsal, abrir um leque de outras atividades dentro do projeto. Acho que a gente está no caminho certo, mas ainda falta um pouquinho. Mas é agradecer a todo mundo, sabe? De quem lava a roupa, muitas vezes da minha mulher, outras vezes é a mãe que se prontifica a querer ajudar, tem pai que quer pegar colete para eu quero costurar, quero lavar, eu quero ajudar de alguma forma. Isso para nós é gratificante, porque ele tá vendo que a gente não precisa muitas vezes levantar o braço para pedir ajuda. Eles estão percebendo que aquilo ali é uma coisa que está fazendo bem para ele ajudar no projeto. E isso sabe, não tem preço, cara. Não tem preço. Então, assim, eu agradecer a todo mundo o projeto, sabe, Taia, que eu falei. E assim, não tem mais o que falar, entendeu? Tá certo, tá certo. Obrigado. E Taia, vamos isso lá, aí. os seus. Então, eu quero agradecer também o convite Também. de vocês Isso aí para Obrigado, o nosso projeto, né? Que isso. Muito bacana isso. Primeira vez que eu estou participando de um podcast, né? Achei muito bacana mesmo. O desenrolar da conversa foi naturalmente, né? E eu queria dizer o seguinte aqui, na câmera aqui, o que não dizemos, pessoal, pequeninos e o povo em geral, o que não dizemos no dia a dia é que a gente ama os pais, ou que os pais amam o filho, que alguém ama alguém, que gosta de alguém, externa isso, que você gosta, em vida. Porque muita gente sofre depois que perde aquele ente querido. É isso. É isso. Obrigado, queria agradecer. Nós Junto com o nosso agradecemos. episódio, vocês vão ter aí, a gente vai divulgar o contato de vocês. Obrigado. E aí eu peço apoio, ajuda para todos vocês. Para o Pequeninos do Monte, hoje nós falamos aí sobre uma situação que projetou, na verdade, a questão do sentimento. Mas antes disso acontecer, lá em 2012, o Taia já caminhava aí com esse projeto maravilhoso. E aí a chegada do Rubão, eles têm seguido lá firmes e fortes na Zona Sul. Então, se você quiser ajudar, você vai conseguir através disso também. Agradeço a vocês pela disponibilidade, enfrentar aí a distância, mas é isso. E a todos vocês que assistiram até agora, siga as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no YouTube, OQNDcast, tá? O que não dizemos cast. Então aqui é um espaço aberto para você expressar a sua opinião, expressar a sua voz. Continue nos acompanhando que tem muita coisa boa por aí. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau.